Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E hoje, na nossa série de estudos, nós iremos falar sobre o quarto e último cavaleiro. Nos vídeos anteriores, nós vimos ali a abertura do primeiro, do segundo e do terceiro selo. Quando se abriu o primeiro selo, nós vimos ali a presença de um cavalo branco, que representa a primeira fase da igreja cristã. Foi um período de pureza doutrinária, onde era pregado unicamente o evangelho puro de Jesus Cristo. Logo em seguida, nós vimos a abertura do segundo selo, que é o cavalo vermelho. Esse foi o segundo período da igreja cristã. Foi um período de muita crueldade para os cristãos, um período de guerra e derramamento de sangue, onde os cristãos foram extremamente perseguidos, torturados e até mesmo mortos por pregarem o evangelho puro de Jesus. E no último vídeo, no último estudo, nós vimos ali a abertura do terceiro selo, que é o cavalo preto. A cor preta é o oposto da cor branca. O primeiro selo, que era o cavalo branco, representava a pureza doutrinária. Já o cavalo preto representou ali um período de grande impureza doutrinária. Satanás, então, ele começou ali a contaminar a igreja, a contaminar o evangelho, trazendo para dentro da igreja heresias, dogmas e tradições humanas, tradições contrárias à palavra de Deus. Então, caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, eu recomendo muito você estar assistindo para você então entender melhor cada período da igreja. E hoje, no nosso estudo, nós veremos a abertura do quarto selo, o cavalo amarelo. Mas antes de darmos início, já te peço para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações, porque assim você não perderá nenhum vídeo aqui do canal. E agora, para iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que habita no mais altos céus, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Nesse momento eu quero lhe pedir que o Senhor conduza cada detalhe desse estudo para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora já pegue a sua Bíblia e vamos começar lendo Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, quando foi aberto o quarto selo, nós vemos a presença de um cavalo amarelo. Só que é interessante porque nós vimos que cada cor dos cavalos tem um significado, e aqui não é diferente. Algumas traduções mais próximas do original trazem esse cavalo com uma cor amarelo esverdeado, uma cor pálida, ou seja, uma aparência de morte. Essa era a condição da igreja, do povo de Deus nesse período. E esse quarto selo representa a quarta igreja do Apocalipse, que é a igreja de Tiatira. A visão do cavalo amarelo simboliza o período no qual se consumou a degradação da igreja. Esse período ele foi do ano 538 até o ano 1517 depois de Cristo. E é exatamente no ano 538 que se deu início à supremacia papal. E quando nós vamos lá em Apocalipse 13, ali nós vemos que essa supremacia papal, que esse poder dominaria o mundo por 1260 anos. Então esse período ele se inicia a partir do ano 538 depois de Cristo. Esse cavalo amarelo, como eu já disse, fala de um momento degradante da fé. Por isso essa cor amarelo, amarelo esverdeado, essa cor de morte, essa cor pálida. Essa degradação da fé teve início lá no período do cavalo vermelho, se acentuou no período do cavalo preto, onde ali heresias e tradições contrárias à Bíblia começaram a fazer parte da igreja, e se tornou terrível nesse período aqui do cavalo amarelo, porque todos os dogmas e tradições humanas continuaram entrando dentro da igreja de forma ainda mais intensa. A obra de corrupção progredia rapidamente. Doutrinas pagãs, cerimônias e superstições faziam parte da fé e do culto dos professos seguidores de Cristo. Então aquela igreja pura, estabelecida por Jesus Cristo e que os apóstolos e os primeiros cristãos mantiveram incontaminada, ela foi se corrompendo lentamente. E agora na Idade Média, na Idade das Trevas, nós encontramos uma igreja que não era nem sombra daquela igreja estabelecida por Jesus Cristo. Como eu já disse, foi nesse período que se iniciou ali a supremacia papal. Como nós vimos no último estudo, o Império Romano
romano, ele começou a cair, ele começou a se degradar por N motivos, até que ele caiu de vez. Então já não existia mais um imperador. Começou então uma disputa entre os bispos para ver quem assumiria o poder político. Eles então escolheram o bispo que governava Roma. Esse bispo então passou a ser chefe do poder político, chefe dos cristãos, chefe das igrejas. E diante disso, ele tem o seu nome mudado para Papa. E agora, falando de Papa, veja o que nos diz mais uma vez aqui nesse livro, O Grande Conflito, na página 39. Um dos principais dogmas do catolicismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e párocos em todas as partes do mundo. Mais do que isso, tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. Ele tem sido intitulado Senhor Deus, o Papa, e foi declarado infalível. Ele exige a homenagem de todas as pessoas. Então os papas lá naquela época já começaram a se intitularem como os representantes de Deus aqui na Terra. Eles se diziam infalíveis. E veja o que nos diz mais na mesma página aqui do livro Grande Conflito. No entanto, os que temem e reverenciam a Deus encaram essa audaciosa presunção do mesmo modo como Cristo enfrentou as solicitações do astuto adversário. E isso aqui está se referindo ao episódio da tentação de Jesus, lá no deserto, que ele sofreu ali por Satanás. Veja como Jesus reagiu diante disso. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. É o que se encontra lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 8. Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado algum ser humano para ser a cabeça da igreja. A doutrina da supremacia papal se opõe diretamente aos ensinos das escrituras sagradas. O Papa não pode ter poder algum sobre a Igreja de Cristo, a não ser por usurpação. Cristo é o centro, Cristo é o nosso verdadeiro líder, o cabeça da igreja, mas infelizmente nesse momento, nesse período, as heresias iam entrando cada vez mais dentro da igreja, o evangelho ia sendo cada vez mais manchado, as coisas iam piorando cada vez mais, chegando ao ponto de os líderes liderados pelo Papa simplesmente proibirem os cristãos e todas as pessoas de terem acesso às escrituras sagradas, à palavra de Deus. E por quê? Porque Satanás, ele sabia que as Santas Escrituras habilitariam as pessoas a discernirem os seus enganos e assim resistirem ao seu poder. O indivíduo que estuda verdadeiramente as Escrituras, que realmente estuda a Bíblia, a palavra de Deus em espírito de oração, esse indivíduo ele não é enganado. Então a Bíblia exaltaria unicamente o Deus verdadeiro e colocaria o ser humano, criatura, falho e pecaminoso no seu devido lugar. E diante disso, Satanás então usa aquelas pessoas para simplesmente proibirem o acesso às Santas Escrituras. A palavra de Deus foi oculta. Veja o que nos diz mais no livro Grande Conflito, agora na página 40. Essa lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação das Escrituras foi proibida. O povo era proibido de lê-las ou tê-las em casa. E sacerdotes e prelados, sem escrúpulos, interpretavam seus ensinos de modo que favorecesse suas pretensões. Assim, o chefe da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como vigário de Deus na terra, investido de autoridade sobre a igreja e o Estado. Então, eles não apenas proibiam as pessoas a estudarem a Bíblia, a terem acesso à Bíblia, mas muitas das vezes, como nós vimos aqui, eles simplesmente interpretavam a Bíblia, a palavra de Deus, da forma que mais lhe agradavam. Ou seja, a igreja cristã, ela passava por um período extremamente difícil, por um período de trevas, de escuridão. O evangelho puro de Jesus Cristo se perdia de vista. As pessoas se viam, se sentiam sufocadas sob o peso de rigorosas imposições, longas peregrinações, obras de penitência, adoração de relíquias, altares e imagens, doação de grandes quantidades de dinheiro para a igreja. Os mandamentos de Deus, os mandamentos que o próprio Deus escreveu, simplesmente foi mudado, foi alterado. Jesus Cristo estava sendo excluído da igreja, a Bíblia proibida. Só que quando não se tem a Bíblia, quando não se tem a palavra de Deus, quando não se tem Cristo Jesus atuando, o resultado, sem dúvidas, vai ser morte espiritual. As trevas ficavam cada vez mais densas, mas isso não foi suficiente.
Diante de tudo isso, em meio a tantas trevas espirituais, ainda tinham aqueles que eram fiéis a Jesus, fiéis aos seus ensinamentos. E esses cristãos fiéis, eles continuaram a pregar o evangelho puro de Jesus. Só que diante disso, eles começaram então a serem perseguidos pela própria igreja. A igreja simplesmente passa a perseguir aqueles que ousavam obedecer às sagradas escrituras, que ousavam ir contra as tradições humanas que estavam entrando, que estavam sendo impostas pela igreja. E é nesse momento, na Idade Média, na Idade das Trevas, nesse período de total escuridão espiritual, que foi estabelecido o aparato mais espantoso, jamais visto, a Inquisição. Na Inquisição morreram muito mais pessoas do que lá na perseguição do período do Cavalo Vermelho, que foi feito ali pelo Império Romano. A Inquisição serviu para matar e destruir todos aqueles que ousavam desobedecer às doutrinas contaminadas que a igreja estava ensinando. A igreja simplesmente usou métodos terríveis de tortura. Todo aquele que rejeitava os dogmas estabelecidos pela igreja, todo aquele que continuava seguindo firme os ensinamentos de Jesus, eram simplesmente perseguidos, torturados, queimados, mortos da pior maneira possível. As torturas eram muito piores do que aquelas que nós vimos lá no período do Cavalo Vermelho. A Inquisição era algo que não tinha sentido nenhum. Satanás estava usando a própria igreja para perseguir e matar os cristãos que simplesmente decidiam seguir somente a Cristo, somente o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. No primeiro episódio dessa série, nós vimos um ser que se levantou lá no céu e tentou tirar a soberania divina. Ele queria adoração unicamente para si. E esse ser, Lúcifer, ele foi derrotado e expulso do céu e veio parar aqui nessa terra. E aqui, por meio da mentira e do engano, ele continua buscando a adoração unicamente para si. Ele continua tentando tirar Cristo do centro. E nesse período do Cavalo Amarelo, parece que de fato Satanás estava conseguindo o que ele tanto queria por meio dos papas. Mas como nós vimos na abertura do primeiro selo, o cavalo branco, ali nos diz que esse cavalo branco, que representa o evangelho puro de Jesus, ele saiu vencendo e para vencer. A vitória já está decretada. No final, quem vence é Cristo Jesus. Satanás, ele tentou destruir o povo de Deus, a igreja de Deus, por meio do Império Romano, por meio das perseguições. Satanás conseguiu matar milhares de cristãos de maneira terrível. Só que quanto mais cristãos morriam, quanto mais cristãos o Império Romano matava, mais e mais cristãos surgiam. A igreja, ela se mantinha pura nos ensinamentos de Jesus Cristo. Satanás, então, diante disso, simplesmente decidiu mudar os seus planos, mudar a estratégia. E ele começa, então, pouco a pouco, trazendo uma contaminação para dentro da igreja. Ele começa, pouco a pouco, contaminar o evangelho puro de Jesus por meio de heresias, por meio de dogmas, por meio de tradições contrários à Bíblia. Ele começa a misturar o paganismo com o cristianismo, a mentira com a verdade. A palavra de Deus simplesmente é substituída por tradições e mandamentos de homens. Cristo é excluído e agora é exigida uma adoração e obediência a homens falhos e pecadores. Você percebe como que Satanás, como que o inimigo de Deus, ia conquistando pouco a pouco aquilo que ele sempre quis? Tudo que ele mais desejava e ainda deseja é tirar de Deus, o Criador, o soberano, a adoração e a obediência. Mas graças a Deus que ao longo da história sempre houve um povo fiel ao Senhor, sempre houve um remanescente fiel unicamente aos princípios e mandamentos do Deus verdadeiro. Os mandamentos encontrados na palavra de Deus, mesmo diante de tantas provas, perseguições e até mesmo mortes. E eu finalizo esse vídeo com o que se encontra aqui no livro Grande Conflito, na página 36. Aqui vem trazendo uma fala de Jesus. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. É o que está lá em João, capítulo 15, versículo 20. E o texto então continua. Jesus sofreu por nós mais do que qualquer de seus seguidores poderá sofrer pela crueldade de pessoas perversas. Os que são chamados a suportar a tortura e o martírio estão simplesmente seguindo as pegadas do amado Filho de Deus. Escolha hoje servir unicamente ao Senhor Jesus. Lá em Apocalipse nos diz,
Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Escolha hoje ser fiel à palavra de Deus. Se fortaleça nas preciosas promessas do nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E lembre-se, aquele que vem virá e não tardará. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça. Seja luz na vida das pessoas.